Espírito Santo foi o primeiro a chegar, foi ele que escolheu cada uma de nós para estar aqui hoje, e ele que escolheu cada menina. O IAM ele é uma imersão para sentir. Mas a gente espera para esse tempo, para esse projeto semente de 70 meninas, é o sentir. É isso que elas precisam ter certeza que elas vão sair daqui. I'm focused. I've been watching for the omens. I've been listening to everything you said. It's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you know it. Yeah, I've only just begun. I won't stop until it's done, till you're broken. So welcome to the fire. I'm the one with the lighter. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the Nunca tive envolvida com tantas mulheres, com essa energia maravilhosa que tudo assim superou minhas expectativas. É incrível a gente entender o poder que o amor tem. Acho que é algo assim extraordinário que todas as mulheres merecem se dar essa oportunidade. the fire. I'm the one with the lighter. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. Welcome to the fire, the fire. 'Cause the bigger they are, the harder they fall. You build your fortress and I'll climb your walls. Cris, acho que pode deixar. Quem for chegando atrasadinho, a gente vai se conectando, pode ser? Pronto. Boa noite a todos. Ai, minha paciente linda que tá por aqui, Gi. A gente já se viu hoje, né? Boa noite a todas que estão por aqui. Que delícia passar mais uma segunda com vocês. E eu quero fazer essa segunda-feira um pouquinho diferente. Além de eu trazer os temas da alma, eu quero talvez fazer um brinde, né, a 2022 com uma mensagem muito especial sobre o recomeço. Eu atendi uma paciente a semana passada
E ela estava muito triste, muito abatida, até que quando ela entrou assim no online, meninas, eu até me assustei, sabe? Porque eu falei, mulher, por que você tá assim tão abatida, né? Ela falou assim, ah, Manu, eu tive que recomeçar, e é duro voltar da estaca zero. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei para ela, quem disse que recomeço é voltar da estaca zero? E aí, quando ela falou aquilo, eu trouxe o tema para hoje, porque eu acho que foi bem pertinente, a colocação dela, e acredito que isso possa acontecer no coraçãozinho de mais meninas. Então, todas vocês, eu vou fazer um tempo breve entre a gente, para ser bem efetivo, mas que venha agregar muito no coração de vocês. Segunda que vem, a gente já está na semana de Natal, então eu pretendo que essa seja nosso último workshop de 2022. Então, eu não podia encerrar sem trazer algo marcante do mundo espiritual também, nessa tricotomia que nós somos de corpo, alma e espírito. E foi interessante que, quando Jesus me entregou essa mensagem, esse cuidado dele, com a mensagem que eu quero trazer para vocês, eu disse assim para ele, nossa, Jesus, mas tipo, né, sei lá, pus umas objeções, coisa de gente teimosa, não sei se aqui tem alguém assim. E aí, conforme eu trouxe essa mensagem, eu falei ela no sábado, num evento que eu fui, e quando eu acordei para o dia de hoje, eu falei, eu tenho que dar essa primícia, eu tenho que dar esse banquete que Deus me deu para sábado, para as meninas que me acompanharam durante todo esse tempo, durante todo esse processo. Então, que da mesma forma que Deus, tipo, preencheu meu coração, minhas esperanças, minhas expectativas para 2023 com essa mensagem, que eu consiga, de uma certa forma, também completar o coração de vocês através da mensagem, porque o resto é o Espírito que faz. Então, o que eu quero trazer para vocês? A palavra recomeço, a Camila, que está aqui, a Camila Flores, talvez ela lembre de algo parecido com essa palavra, Cá, há uns 5 anos atrás, no nosso primeiro evento de Santo André, no teatro que tinha aqui numa escola, que foi o nosso primeiro Pérolas organizado por nós, não sei se você lembra. E Deus trouxe também, de uma outra maneira, numa empresa que eu trabalhava, Cacá, a palavra recomeço. E o que mais eu percebia diante da palavra recomeço, desde lá de trás, era que a palavra recomeço, ela trazia um certo peso, um peso negativo, e não algo positivo, quando a palavra se tratava de recomeço. Até porque quando a gente pensa em recomeço, e eu queria que vocês interagissem comigo aí pelo chat, para a gente ser um papo entre amigas, né? O que eu quero que vocês entendam é que a palavra recomeço, ela soa como algo que talvez tenha dado errado e eu vou ter que começar de novo. Deu errado, eu vou começar de novo. E eu queria que vocês trouxessem mesmo para a memória de vocês o que significa a palavra recomeço. Porque um dia, para mim, foi esse o significado. Conforme eu fiz esse evento há alguns anos atrás, e eu perguntava para as meninas o que significa recomeço para vocês, e era meio que unânime as pessoas dizerem, é ter que fazer tudo de novo, é porque meu casamento não deu certo, agora eu vou ter que tentar de novo, eu tentei uma carreira, não deu certo, vou ter que começar uma faculdade de novo, e todas as vezes que elas traziam as explicações, elas não traziam recomeço como algo positivo, elas traziam algo negativo junto, tinha um mas na frase, tinha um porém, e é isso que eu quero trazer para vocês. Independente do resultado, do recomeço para vocês, a minha palavra nós vamos virar o ano, nós temos alguns dias ainda para esse encerramento, e muita coisa pode acontecer. A gente não pode jogar a toalha de nada das nossas esperanças e das nossas expectativas, porque não faz sentido, né? Faltando alguns dias, a gente jogar a toalha. E aí, misturando um pouco vários temas, mas é porque eu acredito que os exemplos trazem mais clareza, tudo que nós vivemos, né? Infelizmente, a perda da Copa do Mundo no jogo contra a Croácia, e eu vi um vídeo de um dublador que estava interpretando a voz do Neymar
quando nós fizemos o gol e ele disse, não vamos atacar, vamos ficar recuados, só vamos fechar o gol, porque o ataque pode ter contra-ataque. Mas nem todos ouviram ou entenderam, enfim, eu não sei eu não sei o pós disso, mas foi muito interessante a fala dele. E por que eu quero dizer isso para nós? Porque, às vezes, diante de muitos ataques que a gente faz, né? A gente tenta alguma coisa, a gente faz por onde, a gente luta pelo nosso casamento, a gente luta pelos nossos negócios, a gente sempre está avante, né? Sempre na proatividade de tudo aquilo que a gente sonhou, idealizou e marcou na nossa vida, a gente traz ali como um alvo. E, às vezes, nesses ataques, nos traz um cansaço, nos traz uma exaustão, ou talvez uma certeza de que o jogo está ganho, acabou 2023, então tá ok. E às vezes, de repente, num contra-ataque, a gente passa por alguns desafios da nossa vida, tanto emocional, quanto físico, quanto espiritual. Então, diante desse aprendizado que a gente vê ali de ataque e defesa, de às vezes a gente ter que somente cercar o gol, às vezes é um tempo de reclusão, às vezes é um tempo de stop, de parar, o que isso significa para nós diante de recomeços? Uma vez, eu fui pregar numa igreja e Jesus me entregou uma mensagem a respeito do povo de Israel, né, que é o povo hebreu que tinha acabado de sair do Egito, e eles pararam, né, para descansar, porque a viagem estava cansativa. E nesse descanso, os hebreus começam a reclamar e esquecem tudo aquilo que eles vivem na jornada. E a murmuração atrasa todo o processo. E, por vezes, de mulheres tão empreendedoras, tão ativas, de uma alma tão latente que nós carregamos, porque é um pouco da personalidade das pessoas que a gente se envolve, quando a gente precisa parar por alguns minutos, e parar não significa desistir, quando a gente precisa parar por alguns momentos, a gente murmura como se algo tivesse errado, porque o descanso, o desfrute, desculpa, como se o desfrute fosse algo negativo, como se a gente estivesse perdendo tempo. Estão me entendendo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que, diante de uma história tão linda que eu quero apresentar para vocês, que é Maria Madalena, eu cheguei a pontuar ela no IAM, mas foi de forma, assim, bem rápida. Eu quero trazer algumas colocações muito ricas de detalhes para a nossa alma, através de uma mensagem bíblica. Essa mensagem, vocês anotem, depois vocês reflitam em detalhes, tá bom? Nós vamos ler Lucas 8, eu vou ler do 1 ao 3, e depois vocês marquem aí para vocês refletirem com vocês mesmos. Nós vamos ler João 20, do 1, coloquem do 1 ao 18, que acho que vai ser o suficiente, mas quem quiser ler o capítulo... é do 1 ao 18, tá bom, mas quem quiser ler o 20 inteiro, fiquem à vontade, mas do 1 ao 18 vai trazer toda essa coerência da mensagem. João 20, perfeito, do 1 ao 18, perfeito. E Lucas 8, do 1 ao 3, ao 3. O que fala Lucas 8, só para vocês entenderem o contexto de Maria Madalena, na qual eu vou trazer as dores da alma para vocês. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 discípulos. E também algumas mulheres, ai que lindo, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O que eu quero chamar a atenção de vocês com essa passagem? Eu quero mostrar para vocês Maria Madalena.
talvez muitos conheçam, independente da sua religião, que vocês estão aqui, eu estou falando de uma mulher extremamente importante na história do cristianismo. Ela é muito mais hoje citada pelos católicos, né? Ela tem uma relevância, uma referência, até porque o como que ele chama? O Papa Francisco, ele intitulou Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Ela sendo a apóstola dos 12, tipo, sensacional. Então, ela tem uma relevância muito grande na história. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nesse período de Jesus, na cultura israelita, existia, até hoje, né, eles acreditam o seguinte, que a partir do momento que a pessoa nasce com uma enfermidade, ela é considerada impura, ou seja, tem nela demônios. Então, o que é a impureza dela? Tem demônios nela porque ela não nasceu perfeita, que significaria o que é natural para nós. Então, todos os cegos, coxos, mulheres do fluxo de sangue, todas essas que tinham enfermidades na Bíblia, eram consideradas impuras e endemoniadas. Por quê? Porque elas tinham uma enfermidade, então elas não poderiam se misturar ao povo. Tudo bem até aqui? O que isso acontece? Quando a Bíblia nos fala que Maria Madalena tinha 7 demônios, nós podemos, através da cultura deles, interpretar que ela era uma mulher enferma. Estão me entendendo a analogia que eu estou fazendo? A interpretação que eu estou tendo? Porque se a enfermidade é considerada demônios, a Bíblia fala que ela tinha demônios, talvez ela seria uma mulher que teria enfermidades. Não sabemos ao certo, só sei que ela tem como referência bíblica Maria Madalena, na qual da qual saíram 7 demônios. O que é interessante, eu quero chamar a atenção de vocês, é que eu, por exemplo, sou da cidade do interior. Quem aqui é de interior vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quem é do interior tem referências através do sobrenome. Então, por exemplo, assim, quando falavam da Manuela, que Manuela? A sobrinha do Cabrino. Então, usavam o meu sobrenome para falar do meu tio, que vem ser filha de não sei quem, neta, bisneta, enfim. Então, toda vez o sobrenome é uma característica, como também o marido, por exemplo, né? Que Manuela, a esposa do Anderson, né? Então, existia na época de Jesus, que vocês podem ver todos os detalhes aqui, entre Maria Madalena, Susana e Joana, que eles fazem uma referência. Joana é a mulher de Cusa, e Susana, enfim, aqui tá aqui por aqui, a referência delas. Mas todas meio que tem uma referência, até que se vocês lerem sobre quem é Tiago é filho de não sei quem. Quando fala dos apóstolos, dos discípulos de Deus, você vai ver que sempre está trazendo referência de onde ela vem. Interessante que Maria Madalena, ela traz como referência Madalena, que muitos dizem que quer dizer que é Magdala, a cidade pela qual ela nasceu. E o que significa Magdala? Uma cidade perto da Galileia muito próspera, uma cidade como referência de prosperidade. Então, toda vez que o povo falava de Maria Madalena, o que trazia a conclusão? Que ela se torna uma referência da parte ruim daquilo que é bom. Acompanharam meus pensamentos? Se Magdala é considerada uma cidade próspera e Madalena tinha 7 demônios, ela era uma referência ou um destaque daquilo que era ruim. Deu para entender? Então, nem sempre as pessoas nos veem com as referências que realmente temos. Às vezes as referências são de algo que destaca perto da ambiência que você nasceu. Então, estou criando esse contexto de Maria Madalena, por quê? Porque muito se tem na Bíblia, de uma interpretação, né, teológica, por sinal, que Maria Madalena era uma prostituta. Acho que todos aqui, impossível alguém não ter ouvido que Maria Madalena era uma prostituta. Inclusive, a série que tem na Netflix de Maria Madalena, ela é uma série católica, muito mais focado nas explicações católicas, mas é uma série
linda, apaixonante, por sinal, porque até eu me apaixonei pelo Romano. O Romano que era ruim, eu fiquei apaixonado pelo Romano. Misericórdia, Jesus, tenha que meu marido não ouça, mas, meu Deus do céu. Que linda a história de Madalena com aquele Romano. E a história conta uma linha teológica que Maria Madalena foi intitulada prostituta, mas na verdade por vingança dos romanos, da força que Maria Madalena tinha nesse encontro que ela teve com Jesus, eles tinham tanto medo dessa ousadia que carregava Maria Madalena, que eles vendem ela para um prostíbulo. Mas ela nunca quis, nunca aceitou, fugiu. Enfim, é uma das linhas teológicas, e eu super fico com essa. Por quê? Por causa da história que termina. Maria Madalena. Eu não sei se vocês estão acompanhando, acompanharam pelas redes sociais, que o pastor lá, o Valadão, que foi o que criou a Igreja Lagoinha, ele aposentou como pastor, 50 anos de ministério. E domingo ele entregou lá toda a patente dele, todo o legado dele, e tá homenagens que só nas redes sociais por esse legado que ele construiu. Não estou lembrando o nome dele, mas é o senhor Valadão lá, é o criador da Igreja da Lagoinha. E o que foi lindo, ele escreve uma carta para a igreja, para os líderes, e no final ele conta assim, contar uma história. Márcio Valadão, obrigada, Cris. Linda. O que acontece ele fala assim, o mais importante, eu vou falar com as minhas palavras, é o final que contamos da história. Porque eu me apaixonei por aquele homem, nosso namoro foi maravilhoso, mas ele me batia no final, por isso que eu me separei. O bonito que ele fala, o que é valoroso, é o final da história que a gente conta. Então, tipo, tive uma amizade linda com a Tiele, mas no final, o bonito é o final da história. Então, o que ele quis dizer? Que ele construiu 50 anos de legado e o final da história é muito melhor que o começo. E por que eu quero contar isso para vocês? Por causa de Maria Madalena. Maria Madalena, com todo esse histórico que dizem dela, da prostituição, quando ela tem um encontro com Jesus. E isso não significa que foi o único, e é isso que eu quero trazer para nós. Antes de acabar o ano, a gente pode clamar por esse encontro, a gente pode permitir que nossa alma tenha esse encontro com Ele. Um encontro de dores, que talvez os nossos 7 demônios não esteja ligado a um exorcismo espiritual, mas que seja ligado às palavras que foram ditas para vocês esse ano, aquilo que nós vivemos esse ano. Seus negócios não vão dar em nada, e uma furada de novo, entrou numa furada de novo, perdeu de novo, sabia que você ia se separar de novo, né? Sabe, tipo aquelas frases, sabia que isso ia acontecer, você nunca deu certo e nada vai dar certo agora? Quais foram as 7 marcas que 2022 deixaram na nossa alma? O que foi? Quem foi? Quais foram as circunstâncias que passaram na nossa alma em 2022 que deixam uma marca na qual só um encontro com Jesus para mudar o significado? Eu sou terapeuta, eu tenho pacientes minhas aqui, lindas por sinal, pelos nominhos eu estou vendo 3, mas pode ser que tenha mais algumas por aí. O que eu quero mostrar para vocês não é que não há habilidade na terapia e não é que falta poder no nome de Deus, mas nessa mistura de corpo, alma e espírito, o que na alma tem marcas em que um encontro com Jesus pode resignificar tudo. Talvez sejam marcas de anos de história, né? Da nossa vida, de tudo que a gente viveu. Já estou vendo que tem 4 pacientes. Mas o que eu quero mostrar para vocês entre a mistura da alma e do espírito, o que foi que deixou 7 marcas em nós, a ponto de familiares, sócios, amigos, chefes, companheiros de trabalho, nos intitular como Maria de Magdala, como a mulher que tinha 7 demônios. Deu para me entender? Quais foram a marca que deixaram em nós, que hoje as pessoas nos veem muito mais pela marca que nós temos do que realmente nós somos? Porque Jesus, quando encontra com Maria Madalena, ela muda
Totalmente. E é lindo que fala, depois que ela foi liberta dos 7 demônios, ela continua seguindo Jesus e ainda presta assistência com todos os seus bens. Quem bancava financeiramente a peregrinação de Cristo eram as mulheres. Então, é só para trazer detalhes que a Bíblia nos conta, e às vezes a gente entra em tabus ou brigas de feminismo que a gente nunca precisou, porque já estava claro como era. Homens que sabiam a missão deles e aceitavam o dinheiro das mulheres. Mulheres que também aceitavam, enfim, mas não é esse tema que eu quero entrar, mas vocês estão entendendo todo o contexto que eu estou trazendo? Quais foram as 7 cicatrizes que deixaram na nossa alma, que deixaram nas nossas vidas? E 7 é o número da perfeição. O inimigo não pode usar ele como perfeito, porque perfeito ele é só para Deus. Então, quais foram as 7 marcas, as 7 pedradas, as 7 porradas, as 7 fraturas, as 7 podas que nós tivemos na alma, a ponto da gente mesmo se intitular? Ah, fracassei de novo, cara, na boa. Nem sei se eu quero mais. Isso se torna tanto a nossa marca, que não é mais a Manuela Cabrino, mas a Manuela que fracassou de novo. Estão me entendendo? E o que é lindo é que Jesus faz questão de contar que as mulheres seguiam Jesus. E assim como existia um trio de homens, Pedro, Tiago e João, que eram os íntimos dos íntimos do coração de Deus, existiam 3 mulheres íntimas das íntimas do coração de Deus. Inclusive, eu não sei para os evangélicos, mas para os católicos, muito já se cogitou que Maria Madalena era um caso de Jesus. Não que, por favor, não que os católicos estejam desrespeitando Jesus, não é isso. Mas foi de uma interpretação, tá? Então, por favor, não estou dizendo que os católicos desrespeitaram isso, mas uma interpretação de tão perto que ela andava. E na época, homem não andava com mulher. Até que lembra da mulher que derrubou o alabastro no pé de Jesus? O perfume caro? Por que todo mundo ficou chocado? Porque mulher não podia entrar no mesmo ambiente de homens. E essas 3 mulheres peregrinaram e bancaram, sustentaram o ministério de Jesus. O que eu quero levar vocês a uma conclusão está em João 20, que foi a passagem que eu falei que vocês reflitam em casa melhor em detalhes. Após esse encontro, prestem atenção, após esse encontro de Maria Madalena com Jesus, ela passa a ter a identidade própria, liberta, na qual ela sabe quem ela é, e ela faz aquilo que precisa ser feito. Após esse encontro, Maria Madalena se torna leal a Cristo até o final. Como que eu mostro isso para vocês? Através de João 20, que ela continua com Jesus. E quando a gente vê toda a crucificação de Cristo, Maria Madalena sempre esteve com Maria, mãe de Jesus, até o final. Muitos dos seus discípulos já tinham se escondido de medo dos romanos. Um já tinha negado, um já estava com medo, outro já tinha abandonado, dizendo, eu achei que ele ia nos libertar dos romanos, e ele não fez nada por nós. Muitos dos que andaram com Jesus achavam que ele era um líder político, que ia libertar o povo de Israel da força romana, que era o que dominava na época. E ali já sabia que Jesus ia ser crucificado e falou, cara, agora não dá mais, né? Porque se até aqui a gente tinha esperança, o nosso líder político morreu, vai morrer. E ficou lá desanimado. Maria Madalena não arregou o pé da cruz de Jesus. Maria Madalena é falada nos 4 evangelhos e é mais falada na Bíblia do que Maria, mãe de Jesus. Um encontro, uma transformação, uma nova identidade. Nós não podemos aceitar entrar em 2023 com 7 marcas negativas, sendo que o 7 é o número da perfeição. A gente não pode aceitar 7 pedradas do demônio, vou pôr assim porque é a forma que está escrito na Bíblia. 7 demônios, na qual nós temos o número 7 como o número perfeito de Jesus. Hoje, quando a Pam me mostrou a arte que estava lá 12 do 12, o 12 é o número de governo.
É um número de posição. E se não bastasse, 2 vezes o 12. Dupla honra. A dobra da dobra. Para mim não existe coincidência. Para mim não existe um acaso. É só a gente tomar posse de onde Deus está nos levando. É o governo na qual nós estamos tomando posse como mulheres que não querem ser mais do que os 12 discípulos de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala que as 3 mulheres estavam competindo com os discípulos. Em nenhum momento a Bíblia fala que elas queriam fazer mais do que os discípulos. Não, cada um sabia as suas funções. Mas a Bíblia mostra a importância dos 2. Como era importante os homens peregrinar com Jesus e como foi importante os recursos financeiros das mulheres. Estão dando para me entender? Então, diante de uma visualização como essa, de mulheres tão fortes, de cada um saber sua posição numa data de governo, na dobra da dobra, 2023, nós precisamos tomar posse desse lugar de honra, de governo, e com a dupla honra. Com a honra, com o governo ao quadrado. Estão me entendendo? Então, tá tudo bem até aqui? Então, tá fazendo sentido para vocês? Então, peraí. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Em João 20, conta Madalena acompanhando Jesus até ele ser retirado da cruz e ser enterrado. Então, eu vou ler brevemente só para eu pegar os pontos principais para chamar a atenção de vocês. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então, visualizem a força dessa mulher. O que é uma mulher posicionada? Naquela época, a mulher não podia andar sozinha, a mulher não ia em qualquer lugar. Pensa toda a cultura de Israel. Essa mulher sai sozinha de madrugada e vai para o sepulcro. Então, estão entendendo a força que carrega essa mulher? O que é um passado que nem é tão explicado de prostituta, de uma marca que nós não sabemos quem colocou. O que nós sabemos foi o recomeço. O que nós sabemos, o que a Bíblia deixa claro, é a força de uma mulher pós o encontro. Após o recomeço, quais foram as atitudes dessa mulher? E então, de madrugada ainda escuro, ela vai e encontra a pedra removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, esse a quem Jesus amava era João, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro correndo e foram ao sepulcro. Ambos corriam muito, mas o outro discípulo, que é João, porque a gente sabe que é João, porque está dizendo do discípulo amado, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Percebe detalhes? Por que João quer contar que ele saiu correndo, ele mesmo, né? Saiu correndo e não entrou. Entende os detalhes? Vai pegando aí. E não entrou. Então, Simão Pedro entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado dobrado num lugar à parte. Então entrou também os outros discípulos, enfim, tananã. Maria, entretanto, permanece junto à entrada do túmulo. João e Pedro, quando eles veem que Jesus não está lá, eles voltam. Vão lá se esconder, porque eles estavam com medo dos romanos. Maria Madalena não se conformou em só ver os lençóis ali jogados e o pano da cabeça dobrado. Ela permanece dizendo: onde está o meu Senhor? Cara, eu não sei o que vocês sentem, mas tipo assim, eu fico tipo, mano, que mulher é essa? Enquanto ela chorava, ela olhou dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés, que é realmente o mesmo símbolo da Arca da Aliança. Não sei se vocês já fizeram essas analogias, mas a Arca da Aliança
tem um anjo de cada lado. É exatamente como as escrituras diziam. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde puseste e onde o levou. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-lhe, disse, em hebraico, Rabone, que significa mestre, reconhecendo-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Aí aqui continua o texto que eu não quero continuar, depois vocês leem. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o recomeço. É a oportunidade que nós temos de pegar toda a bagagem que um dia nós conseguimos para fazer uma nova história. Os 7 demônios que vinham na identidade de Maria Madalena como algo negativo de uma cidade próspera se tornam um símbolo de força, se tornam um símbolo de sucesso, porque ela bancava o ministério de Jesus. Significava uma mulher que andou com Jesus a ponto de Jesus se apresentar para ela no nível de lealdade que ela teve. Nesse momento do sepulcro, Jesus não podia dar mais nada para ela. E mesmo quando Jesus não podia dar mais nada para ela, ela permaneceu. Porque nós, hoje, estando na presença do Senhor, a gente sabe que a gente pode ter algo em troca. Nós sabemos que ele ressuscitou. Mas nesse momento, para ela, Jesus estava morto. Ela só queria embalsamar o corpo de Jesus. Estão entendendo? Para ela queria dar enterrar o corpo de Jesus de forma digna. Era isso que ela queria dar para o mestre dela. E mesmo quando aquele homem supostamente não podia dar mais nada para ela, ela ainda permaneceu. Então, quando o Marcos Valadão deixa aquela frase, o que mais vale ao final da história que contamos, é olhar para uma mulher como essa, e independente das marcas que ela tinha do passado, através de um recomeço, de uma oportunidade que Deus nos dá, a gente criar uma nova história, a ponto de os 4 evangelhos falar. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando, ainda esse ano. De a gente fazer um desapego, de a gente fazer um ritual nosso, sabe? De desapegar de emoções, de resultados, de performance, de tudo aquilo que deixou uma marca. Meninas, não é fácil, porque foi gerada expectativa, foi gerado sonhos, foi gerado sonhos nos nossos projetos, foi gerado sonhos no relacionamento, foi gerado sonhos numa nova proposta, sei lá, em tudo. Então, realmente, desapegar disso não é fácil, mas é mais difícil ficar 2023 com as mesmas marcas e não ter força para continuar fazendo uma nova história. Porque as histórias que ainda nós temos, ela nos limita. Elas se tornam dores domesticadas. Estão me entendendo? Então, quando eu vejo a força dessa mulher, o impacto dela diante de toda essa história, eu vejo uma mulher que, a partir de um reencontro, recomeça a sua história. Que hoje, 12/12 de 2022, um número tão profético quanto esse, a gente tenha como um divisor de águas para um recomeço. Um recomeço das emoções, um recomeço para o nosso corpo, um recomeço para os nossos sonhos, para as nossas esperanças, para as nossas expectativas de vida. Pessoas nos frustram, coisas perecem, dinheiro se perde, mas a fé e a esperança nunca pode. E quando ela está tão pequena, tão pequena, tão pequena, nós temos umas às outras para falar, vamos recomeçar? Porque não é da estaca zero, é com uma puta bagagem. São com cicatrizes que nós temos hoje para falar assim, ó, é com ela que eu vou mais longe. É por causa dessa cicatriz que um dia me nomearam que eu não ia dar certo na vida.
Foi por causa dessa cicatriz que um dia disseram, isso aí não dá nada. E é tudo, é puta. E é burra. E não vai casar nunca desse jeito. Quais marcas deixaram em nós que nós temos que pegar como cicatriz e olhar para elas no dia de hoje e desapegar delas? Para 2023 ser o ano em que as pessoas vão falar, foi ela que ficou aos pés de Jesus até o final. E eu estou colocando entre aspas, porque é a nova história de Maria Madalena. É a história que fala nos evangelhos dessa mulher de força. E lembrando, tá? No momento em que nós estamos na nossa dor, não significa que não somos fortes. Mas da marca, da forma pela qual as pessoas nos enxergam, consegue me entender? Tá fazendo sentido para vocês? O que é mais lindo nisso que eu quero que vocês levem para vocês? A Bíblia deixa claro no capítulo 20 de João, versículo 7, que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado em alguma parte dentro do sepulcro. O que eu quero mostrar para vocês com isso é algo muito incrível. Eu esqueci de trazê-lo aqui, mas sintam-se representadas por ele. Na cultura judaica, o que acontecia? Quando os judeus iam comer, eles tinham seus servos, que serviam os seus amos, certo? Quando eles serviam o banquete, o servo se retirava para os seus amos comerem à vontade. Qual que era o sinal entre o amo e o servo em que ele podia ir e retirar as coisas da mesa? Porque o servo não podia entrar no lugar e nem tocar nas coisas até até o amo sair de vez da sua refeição. Era através do lenço. Então, quando o dono da casa, né, o judeu, o amo, tinha terminado de comer, ele limpava a barba, a boca, fala até assim, né, a explicação. Ele enrolava o lenço e jogava sobre a mesa. O lenço enrolado, bagunçado, jogado. Quando o amo ia no banheiro, ia fazer alguma coisa, mas iria voltar para a mesa, como que ele representava isso? Dobrando o seu lenço de boca. A Bíblia fala de lenço e de lençol. A cultura judaica não fala de dobrar lençol, fala de dobrar lenço. Estão entendendo os sinais? O que Jesus dobra quando ele ressuscita? O lenço e não o lençol. O que isso significa? Ele dobra o lenço. Ele vai voltar. Ele vai, e ele está dizendo o seguinte, o lenço está dobrado para reencontrar com vai voltar para Nova Jerusalém. Isso já é uma esperança para a gente no espírito, mas eu quero trazer para a alma no dia de hoje, para 2023. O lenço está dobrado. Se em algum momento a gente sentiu que ele se foi, não foi porque ele se afastou da gente. Mas a marca dele para hoje é o lenço está dobrado. Maria Madalena encontrou o lenço dobrado. Então, toda vez que vocês estiverem com o lenço de vocês com encharpe, dobrem o lenço. Quando vocês visualizarem esse lenço em qualquer coisa que vocês forem fazer, lembre-se dessa noite, 12/12. Porque quando eu falo que ele vai voltar, e sim, né, como a Kelinha escreveu, Maranata, olha, vem Senhor Jesus, amém por isso, porque essa é a esperança da glória. É isso que nos torna latente, é isso que queima o nosso coração para o que há de vir. Mas eu não quero que vocês esqueçam do presente, do hoje. O lenço está dobrado. Ele não desistiu de nós. Ele não vai sair da mesa e deixar a gente sem resposta. E no sábado, quando eu levei essa mensagem, foi tão importante, porque por algumas vezes eu resisti a ela. E quando eu cheguei no lugar, foi há um ano atrás, foi no mesmo dia 10, só que de 2021, 10/12, que teve esse evento, ela faz uma vez por ano. Quando eu cheguei lá, eu tive a memória que foi no evento do dia 10, que foi o último evento que eu fiz, porque eu tinha perdido a visão do olho.
Então, eu estava fisicamente bem deformada. Esse meu olho estava muito arregalado. E eu estava bem incomodada com isso, sabe? Mas eu fui, eu já tinha dado sim para a Sânia, eu não podia não ir. E mesmo com aquele meu olho, foi o último evento até meu olho sarar. E quando eu cheguei lá, que eu entrei na entradinha que ela faz um painel, eu falei, cara, eu lembro que eu tirei foto, eram umas bexigas rosa, eu tava de verde e lilás, e eu disse assim, e eu nem eu postei a foto e tirei, porque meu olho tava tão feio, que eu fiquei com vergonha. Eu me senti constrangida com aquela foto que tava muito deformada. E quando eu entrei lá, eu falei, meu olho sarou, eu tô bem, nossa, tô curada. Só que eu senti no meu espírito, mas eu tô numa cegueira espiritual. Tô passando por um desafio pessoal e existe uma outra cegueira em mim. E quando eu lembrei da cegueira, eu lembrei que nessa passagem falava que Maria Madalena tinha visto algo, mas ela não tinha visto algo. E a Bíblia fala que ela viu os anjos, que ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Porque por mais que às vezes esses olhos nossos enxergue, ele não vê o que precisa ser visto. E os meus olhos da carne, do corpo, estavam sarados. Mas os meus olhos espirituais estavam tão cegos que eu não conseguia ver, mesmo quando esses olhos viam. Eu não sei se Maria Madalena não reconheceu Jesus de tanto chorar, e quando a gente chora, a gente fica toda inchada, né? Os olhos ficam tudo embaçado. Eu não sei se é um coração cheio de dor, mas ela não vê Jesus. Ela não reconhece que é Jesus. Ela vê que são os anjos, ela vê que é Jesus, mas a Bíblia fala assim, já que o Senhor é o jardineiro, cadê o corpo do meu Jesus, do meu Senhor? E aí, quando Jesus fala, Maria, ela o reconhece e diz, mestre, é você? Assim como os meus olhos estavam vendados até o dia 10, espirituais. E ali Jesus falou, Manuela, eu vim trazer essa mesma porção de presente para vocês. Eu vim dizer para a Alciene, eu vim dizer para a Egislaine, para a Tiele, para a Camila, para a Cris. Eu vim dizer para a Ana, para a Karina, para a G, para a Rosimari, para todos vocês que estão aqui. Que os nossos olhos estão se abrindo, porque nós ouvimos a voz do Mestre nessa noite. E aí, olha que interessante. Se não bastasse, diante dessa dor que Maria Madalena estava vivendo ali, de não encontrar Jesus e cadê o corpo do meu mestre? 2 dos discípulos, lá escondido que eles estavam com medo dos romanos, resolvem voltar, sair de Jerusalém. Desistir de Jerusalém, não tem jeito não, vamos embora. E 2 deles vão-se embora para o caminho de Emaús, eles vão para Emaús. No caminho de Jerusalém até Emaús, Jesus se apresenta para eles. Fala, por que vocês estão tristes aí, reclamando, todo abatido? E aí os 2 discípulos falam assim, ô moço, você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém, não? Estou parafraseando, tá, minha gente? Por favor. Moço, você não está sabendo o que aconteceu lá? O moço morreu. E a gente achou que ele ia libertar a gente dos romanos, mas não. Morreu antes. Só iludiu a gente. E durante 11 quilômetros, que era a distância de Jerusalém até Emaús, Jesus vai explicando, vai conversando com eles, mas eles não percebem que era Jesus. Quando eles chegam na aldeia deles, na vila deles, Jesus fala assim, tchau, viu? Tô me indo. Como tipo, vocês não vão me convidar, não? E aí os discípulos falam assim, moço, não vai não, é perigoso, você não vai agora à noite sozinho, né? Dorme aqui em casa, descansa, amanhã cedo você sai e continua a sua peregrinação. Ele fala, não vou rejeitar esse convite, não. Tudo pensado por Jesus. E aí quando Jesus entra na casa dos discípulos, e aí a Bíblia fala que ele senta à mesa, e ele senta no lugar de anfitrião, só pelos detalhes. E ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem quem tu és. Diante da força de Maria Madalena e diante de um recomeço, Jesus deixa ali de novo a marca do recomeço. Chega para os discípulos e fala, volta de onde vocês não tinham que ter saído. Lá é o seu lugar. Se junte-se aos 12 e fiquem por lá. Aos 12, até porque Judas já tinha sido substituído. Volte e fique com os 12. E aí ele volta o caminho.
para Jerusalém, com os olhos abertos, porque viram Jesus ressurreto. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que diante de algumas dores ou de 7 demônios, a gente perde a sensibilidade da voz de Deus, a gente perde a visão, a gente parece que perde o tato, sabe? Aquela intimidade que a gente sempre teve. Mas ele, de modos peculiares e individuais, revela quem ele é. Então, nessa noite, diante de um 2022 de muita conquista, de muitas bênçãos e graças do Senhor sobre nós, de muito favor sobre as nossas vidas, a gente precisa fazer uma ação de graças, dizendo obrigada, Jesus. Porque mesmo diante dos meus 7 demônios, o Senhor se dispõe a reencontrar comigo. O Senhor se dispõe a me dar uma nova chance. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, me dando uma nova chance. Essa noite, ele vem como um bálsamo, nos dizendo, vai dar certo. Que fique em 2022 o que tem que ficar. Que tudo isso que a gente aprendeu diante de perdas, diante de desafios, diante de sacrifícios, fique em 2022. Tudo aquilo que precisa ser enterrado. E a gente leve para 2023 a força do aprendizado. Assim como Maria Madalena trouxe a força dela para segui-lo até o final. E ser citada nos 4 evangelhos e nunca mais ser esquecida. Então, que nunca mais a gente olhe Maria Madalena como uma prostituta, mas sim como uma mulher leal, o que muitos dos discípulos faltaram de medo dos romanos. Deu para entender? Lembrando, não estou fazendo aqui apologia ao feminismo, nada disso, vocês estão me entendendo, né? Mas dando valor para a força que ela tinha ali. É óbvio, Pedro foi muito exposto e ficou com medo e negou. Ok, não é sobre o sexo, mas sobre... Eu quero que vocês entendam a posição mesmo de Maria Madalena, estão entendendo? Porque eu jamais vou fazer apologia a brigar por gênero, porque não é sobre isso. Nunca vai ser. Direitos iguais, sim, ok. Mas brigar por gênero, não. Então, meus amores, que esse encerramento, através desse workshop de hoje, venha trazer para nós um desapego das nossas dores. Que saiam de nós, através desse workshop, nossos 7 demônios, entre aspas. Não sobre sobre um exorcismo de... Não. E se for, também amém que saia. Em nome de Jesus. Se for, que seja, então, em nome de Jesus. Mas, mais do que isso, que a gente olhe para nossa alma, que Jesus nos sonde nesses dias que estão para acabar o ano e revele para nós tudo aquilo que a gente precisa deixar para cá. Desapeguem, façam um ritual de desapego, sabe? Um ritual de verdade. O que vocês se apegam aí? Um objeto que representa esse apego, às vezes nosso, de alguma coisa, queima, quebra, joga fora e fala, eu aceito o novo. Deus fala que para o vinho novo precisa de odre novo. Então, vamos deixar o velho para trás. Não adianta a gente tentar, sabe, dar uma puxadinha nesse odre para ver se dá uma esgarçada. O couro já endureceu, minha gente. Não tem como. Couro duro já era. Não é assim? Então, meus amores, a primeira coisa que eu deixo aqui é a minha gratidão por pessoas tão valorosas que Deus colocou na minha vida, pelas minhas pacientes, pelas minhas meninas do IAM, pelas minhas seguidoras, pelas pessoas que confiam no meu conteúdo, simplesmente por isso, pelas minhas leitoras, seja lá o que for, ou por que vocês entraram na minha vida de alguma maneira. Eu deixo aqui minha gratidão como essa bandeira de recomeço sobre a minha vida. Que esse recomeço eu venha muito mais forte, né? Existe uma frase de um escritor muito famoso que fala assim, eu só enxerguei o futuro porque eu subi sobre os seus ombros. E se eu precisar ser ombro para alguém, para que vocês possam enxergar o futuro, eis-me aqui. Vou estar aqui sempre. E eu sei que eu posso contar com alguns ombros também para subir, para poder enxergar meu futuro. Tenho certeza absoluta.
Porque às vezes, né, falta esperança, às vezes dá uma cansadinha, às vezes você fala, gente, passou mais um ano e esse traste não muda. E esse traste na minha vida, amém, Jesus? Enfim, seja lá o que for. Eu trabalhei 1 ano e 4 meses numa empresa que foi tão importante para mim, e eu viro esse ano, não estando mais lá, por uma conquista de agenda de pacientes que tinha uma lista de espera que valeria mais a pena do que a empresa que eu trabalhava. E é naquilo que eu gosto de fazer, é o que eu mais amo fazer. Então, a todo tempo eu louvo a Deus. Eu tenho uma filha de 17 anos que conclui o ensino médio, e a gente sabe que delícia que é terminar o terceiro ano. Na vida, aqueles ensinos chato da bexiga. E agora ela vai para a faculdade, vai fazer aquilo que ela sonha na vida, né? Vai viver os desafios, logo ela está maior de idade, um filho também. Então, passei pela cura dos meus olhos, passei por um CID do meu filho, né? Que a gente descobriu um CID nele, mas tudo isso nos trouxe até aqui, para uma ajudar a outra e para uma mostrar para a outra tanto que é importante, tanto que vale a pena. Então, façam o desapego de vocês, o desapego emocional, o desapego físico, né? Eu nunca fui muito de materializar algumas coisas que eu achava muito crentez, mas aí Deus me deu uma dinâmica para o I Am, que tinha que materializar aquele ato profético, e trouxe um significado tão importante para minha pastora, que eu falei, cara, eu acho que eu não sou tão doida assim, não, eu acho que eu vou seguir. Então, às vezes, se vocês precisarem fazer um ato profético mesmo, sabe? Tipo, vou quebrar essa caneta, porque, enfim, é isso que eu preciso, faça, destrói, agradece, xinga. Vocês sabem o que fazer para extravasar a alma. E fala, chega, agora acabou. Todo o meu apego, todas as minhas dores domesticadas já eram. Agora eu não aceito nada diferente do que o melhor ano da minha vida até vir 2024. Porque agora nós estamos muito mais forte, muito mais unida e muito mais gente para 2024, né, minha gente? Não, para 2023, né, minha gente? Então, obrigada. É o que eu deixo para vocês, a minha gratidão eterna por cada vida, por cada mensageira que tem aqui, que acredita no I Am, que acredita na Manuela Cabrino, que acredita no livro Quem é Você, e que acredita na terapeuta Manuela, e 2023 vamos estar juntas, muito mais unidas, muito mais fortes em todas as áreas da nossa vida, inclusive física, viu, minha gente? Porque eu ando uma tiriça na academia, que eu disse, eu não quero ficar um frango, eu quero ficar igual a Sabrina Sato. Eu não vou pro carnaval, mas eu quero ficar sarada, mas não tá fácil. Manu, Parecendo um frango, treinando igual um frango esses dias, de um chiquitiriça, minha gente. Tô triste por causa do Brasil, acho que é isso. Mas, amores, se alguém quiser falar alguma coisa, eu não quero estender muito o horário para que a gente tenha mais compromissos, enfim, mas obrigada. É isso que eu encerro nosso 12 de Manu, 12 de 2022, com Maria Madalena sendo o selo do fechamento do nosso 2022 e do símbolo do nosso recomeço. Manu, tá me ouvindo? Gostaram? Tô sim. Ah, eu queria só complementar com algo, porque foi muito surreal você falando agora, né? Boa noite para todas as mulheres que estão presentes, falando sobre essa visão, sobre a gente tirar essas escamas aí que está nos deixando cegas. E ontem o meu pastor, ele ministrou sobre isso. E ele ministrou em cima de 1 Samuel 16:7, que fala sobre a gente não ver como o homem vê, mas a gente enxergar como ele enxerga, né? Ou seja, o além. A gente, muitas das vezes, quando a gente é colocado em determinadas posições, porque ele ministrou muito sobre o momento que Davi é escolhido, quando o profeta que chega lá para escolher Davi, ele pensa que algumas pessoas, ele olha, esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, e Deus fala, não, calma, eu não vou ver como você vê, eu não vou olhar o que você olha, eu não vou enxergar, eu enxergo muito além, e aquele que eu escolhi já foi preparado no anonimato. Então, quando ninguém estava vendo, ele estava sendo preparado. Eu acredito que cada mulher que aqui está, né, assim como você, Manu, está sendo preparada não por homens, porque às vezes a gente pensa, aquela pessoa que foi treinada por fulano, aquela pessoa que, né, passou no curso X, na faculdade Y, é a mais top. Não, melhor é aquele que é treinado por Deus, como Davi. Ele foi escolhido para derrubar o gigante. Então, você, Manu, como todas as mulheres que estão aqui, cada tem uma missão. E Deus, ele enxergou em nós
aquilo que o homem não enxerga. Então, quando eu e você, nós olhamos para nós e falamos assim, poxa, não é eu, nós estamos falando que Deus é mentiroso, porque ele nos escolheu, né? E nós não podemos mais ser assim, mas nós temos que olhar e falar assim, no espelho, Deus, você me escolheu? Então é isso, me mostra, me ensina o que eu preciso fazer e eu tô com você. E a gente vai alcançar quem nós temos que alcançar. Então, que a partir de hoje nós vamos ter esse olhar, não do homem, mas o olhar de Deus, que é enxergar além, né? Só queria complementar isso. Tudo ligado à visão, que lindo. Mas alguém quer dar uma palavra, meu amor? Obrigada a ti, tão pontual, tão cirúrgica. Mais alguém? A Lei escreveu que tá embargada. Te amo, viu, coisa linda? Um beijo no seu coração. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode também levantar a mãozinha que a gente libera para vocês falarem. Alguém quer falar alguma coisa? Ale Carvalho. Deixa eu falar algo para vocês. Primeiro que eu amo cada uma de vocês. Nossa. Primeiro que eu amo demais, assim, minha gratidão, porque, assim, eu fazer parte do sonho de Deus que nasceu no coração dele, e ele derramou sobre você, naquele sonho que você conta que teve há uns anos atrás. E aí eu vejo agora a Tiele falando isso. E nós podemos ver nitidamente você como Davi, você ser levantada para fazer a diferença na nossa geração. Eu agradeço ao Senhor, porque assim, é engraçado falar, e eu até mesmo vindo de mim, né? Eu olho assim e falo assim, Senhor, aonde eu estava que eu me perdi nesse processo? E aí Deus usou você, Deus usou outras mulheres para me resgatar aquela essência que o Senhor me deu. Um dia papai falou para mim que ele me dava essa alegria porque essa alegria era a vida dele na minha vida. E eu manifestava a vida dele em outras pessoas. E por um tempo, isso apagou dentro de mim. E aí o Senhor falou, peraí, porque essa daqui é porreta, então eu tenho que mandar um batalhão de choque. Deixa eu mandar alguém porreta igual ela. E aí mandou a loira linda e mandou uma equipe formidável de anjo para me abraçar, para cuidar de mim em cada detalhe. Então, Manu, eu sei quem você é, porque eu enxergo além dessa tela, eu enxergo além do seu corpo físico, eu enxergo você e toda a sua equipe no mundo espiritual. Vocês são valentes do Senhor, que o Senhor tem levantado para fazer a diferença nessa geração. Amém? Amo cada uma de vocês. Nós também, Ale. Obrigada pelas palavras. É como a gente se vê mesmo, né? Ou a gente tenta, né, pelo menos. Aí vem uma confirmação linda dessa. Mais alguém quer deixar uma palavrinha para nós? Ou só o simples fato de estar aqui a gente já sente? Eu que tenho gratidão por vocês, viu, meus amores? Que lindo, o lenço está dobrado, existe recomeço. Que lindo. Que recomeço nunca mais soe para vocês como algo pejorativo, mas sempre positivo, né? De uma nova oportunidade, assim como todas as manhãs, que as misericórdias do Senhor se renovam. Meus amores, então eu quero deixar aqui um beijo no coração de vocês. Quem precisar pode falar lá no grupo, pode me chamar, pode chamar no particular, pode falar nas redes sociais. E aí a gente se vê durante esses tempos por aqui. E logo eu coloco no grupo, que assim que virar o ano, ou se me der na telha alguma coisa inusitada, eu chamo vocês de novo para a gente se encontrar de forma assim, sabe? Sem muito firula. Firula. Caraca, firula, essa das antigas, hein? Firula. Mas então, sintam-se todas abraçadas. Eu vou terminar com uma oração, vocês aceitam? Pode? Amém. Senhor Jesus,
Obrigada por este encontro. O Senhor, por alguns meses, tem reservado as nossas segundas-feiras à noite para estarmos unidas, para entendermos mais sobre a nossa identidade e quem somos em Ti. Hoje, Senhor, o Senhor trouxe de uma forma mais especial, porque o Senhor trouxe no mundo espiritual a realidade de quem somos. Todos esses tempos temos visto na alma, no corpo, a nossa identidade, mas hoje o Senhor nos sela com o fechamento desses workshops como algo muito maior, que é quem somos em Ti nesse mundo espiritual. Obrigada por todos os dias nos dar a chance de recomeço. Obrigada por renovar nossas forças, por nos dar uma esperança e por nos fazer resignificar a nossa mente todos os dias para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Papai do céu, que cada uma leve a sua porção até o encerrar do ano. Que o Senhor venha surpreender o coração de cada uma de nós antes de terminar o ano. Que aquilo, Senhor, que elas foram fiéis ao pouco, o Senhor venha sobre o muito derramar em cada uma, em cada área da vida delas, que o Senhor sabe aonde está os 7 demônios. Espírito Santo, se no mundo espiritual é preciso, Senhor, uma purificação e uma libertação, eu creio no poder que há no nome de Jesus. E que cada uma aqui representada, Senhor, pelas suas famílias, venha levar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua casa, sobre a sua alma, sobre o seu corpo, para que nenhum mal venha atingi-las. Espírito Santo, nos dê força, faça a gente, Senhor, correr, Senhor, como a corça. O Senhor fala que se a gente cansa de andar com homens, imagina correndo com cavalos. E onde foi que nós cansamos, Pai, andando, correndo com homens, que o Senhor nos dê força, habilidade, que o Senhor nos coloque em network, que o Senhor abra portas, que o Senhor nos impulsione, Senhor, a andar tão rápido, para que o evangelho das boas notícias e a imagem e semelhança que há do Senhor em nós venha resplandecer sobre todos os cantos. Espírito Santo, muito obrigada. Obrigada por cada vida que o Senhor me confiou. Obrigada por cada encontro. Obrigada pela imersão. Obrigada pelas minhas pacientes. E obrigada por tudo aquilo que o Senhor ainda fará sobre a minha vida. Senhor, nos faz descansar com bom sono e que a nossa família receba essa porção de graça que nós estamos sentindo agora. Cada membro da nossa casa, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais. E que o Senhor se faça presente até a volta de Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, pelo lenço dobrado. Obrigada, Jesus, porque Ele é o símbolo, Senhor, que nossas esperanças não podem se encerrar. Eu sei que o Senhor muito tem ainda a fazer na política, na nossa nação, Pai. Por isso estamos aqui como um corpo de Cristo, clamando para que o Senhor não desista de nós. Para que o seu favor esteja sobre nós, que o Senhor esteja sobre a nossa política e nossa nação. E o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer a esperança que a gente precisa. É, Senhor, em nome de Jesus, é em nome de Deus e da presença do Teu Espírito que nós agradecemos. Amém. Amém, meus amores. Amo cada uma de vocês. Jamais vou desistir de vocês. Vocês também não desistam de mim, tá? Uma ótima noite. A gente se vê bem em breve. Aos meus anjos fica toda a minha gratidão. Vocês são muito especiais na minha vida. Beijo, minhas lindas. Durmam com Deus. Boa noite a todas.